A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, aqui na TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Hoje, o nosso convidado é o defensor público e professor da Escola Superior da Magistratura, Dr. Juliano de Oliveira Leonel, paulista de nascimento e piauiense de coração. O professor Juliano Leonel há anos exerce com competência, zelo e dedicação o cargo de defensor público nesse estado. É sem dúvida uma das maiores expressões do processo penal brasileiro, professor convidado do curso telepresencial Luiz Flávio Gomes e palestrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. É com imensa alegria que contamos nesta tarde com a presença do professor Juliano Leonel e com a presença também do nosso vice-diretor, o Tiago Aleluia. Professor Juliano Leonel, o Supremo Tribunal Federal, mudando entendimento ali consolidado há vários anos, ao admitir por maioria de votos a prisão do réu, caso os tribunais de segundo grau mantenham a sentença penal condenatória do magistrado criminal de primeira instância, afrontou ou não o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, previsto expressamente no artigo 5º, inciso 57 da Carta Política Cidadã de Ulisses Guimarães? Desembargador Edivaldo Moura, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar participando desse programa Justiça às Suas Ordens, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura, junto com a AMAP e em parceria também com a Assembleia. E é um motivo de grande honra, grande orgulho para mim poder participar. Respondendo à pergunta de Vossa Excelência, me parece, desde o meu ponto de vista, que o Supremo Tribunal Federal, sim, violou o texto constitucional, reescrevendo aquilo que estava dito pelo Constituinte originário. O artigo 5º me parece muito claro no sentido de que a presunção de inocência ela deve durar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o trânsito em julgado, como nós bem sabemos, é quando não se cabe mais recurso, seja porque esgotamos as vias recursais ordinárias ou porque eventualmente não se recorreu no momento oportuno. De tal forma que a leitura que o Supremo fez acerca da matéria me parece sim violadora do texto constitucional e também do Pacto de São José da Costa Rica. Inclusive, o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos pelo Procurador de Justiça baiano, professor Rômulo, e talvez, a depender do entendimento da Corte, o Brasil pode vir a ser sancionado. De tal forma que é verdade que essa presunção de inocência, com a elasticidade toda que nós conhecemos no texto constitucional, só existe no Brasil e em mais 2 ou 3 países mundo afora. Mas enquanto estiver em vigor a Constituição de 88, sendo o artigo 5º uma cláusula pétrea, não me parece válida a interpretação que o Supremo deu, mormente, porque em existindo recurso especial, em existindo recurso extraordinário, obviamente ainda não teria transitado em julgado. E por mais que tais recursos não tenham efeito suspensivo, me parece que realmente a decisão é equivocada. Professor Juliano, sabe-se que o sistema normativo processual penal brasileiro precisa passar por reforma legislativa que lhe permita se adaptar a diversas mudanças ocorridas ultimamente em nosso país. A reforma do Código de Processo Penal voltou a ser discutida na Câmara dos Deputados e ela pode mudar a situação carcerária do país, tendo em vista que muitas das prisões de réus ainda não condenados são provisórias ou preventivas. A pergunta é, o processo penal deve ser concebido sob qual perspectiva? Como instrumento de realização do direito penal ou exclusivamente para a tutela do direito de liberdade do acusado? Desembargador Valério, é uma excelente pergunta e é uma das coisas que eu mais venho tentando estudar nos últimos tempos, acerca do fundamento de existência do processo penal. Por que existe o processo penal? Por que precisamos dele? Como o professor Auri Lopes Júnior diz em sua obra, processo penal, para quê e para quem? É inegável que o processo penal ele é um instrumento de aplicação do direito penal.
O direito penal ele não tem vida concreta senão através do processo penal, diferentemente do direito civil, que se realiza de forma concreta nas nossas vidas e que eventualmente nós precisamos do processo civil para que o direito civil se realize tão somente quando surge uma lide, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida no sentido carlelutiano da definição. Já o direito penal não. Obviamente, para que alguém seja sancionado no Brasil, inegavelmente nós precisamos do processo penal. Então nós não podemos negar que o processo penal é sim um instrumento a serviço da aplicação do direito penal em casos concretos. No entanto, para além disso, num Estado democrático de direito, me parece que essa visão seria reducionista. Nós também precisamos enxergar o processo penal como um instrumento de proteção do débil, na linguagem do professor Ferraioli, um instrumento de proteção do indivíduo contra arbítrios do poder estatal. É óbvio que isso pode gerar alguma celeuma e pode, talvez, no senso comum teórico, trazer alguma falsa noção de impunidade ou algo do gênero. Mas nós precisamos entender que as coisas, elas não são porque são, elas são porque têm um fundamento de ser. E numa democracia o processo penal tem que estar a serviço de um projeto democrático trazido pelo texto constitucional, de tal forma que é inegável que o processo penal é um instrumento de proteção do indivíduo contra eventuais arbítrios do poder estatal. Não é qualquer condenação que nos basta. A condenação só se torna legítima a partir do momento em que foram respeitados todos os direitos e garantias fundamentais. E estas conquistas civilizatórias no processo penal é exatamente o que nos separa da barbárie. No entanto, se nós fizermos um recorte e analisarmos o processo penal no Estado nazi-fascista, a gente vai descobrir que lá o processo penal era um instrumento a serviço da defesa social, da segurança pública. E é isso que não me parece poder mais ser nos dias atuais à luz do atual texto constitucional. Professor Juliano, como emérito processualista penal, na sua avaliação, o Procurador-Geral de Justiça, para instaurar a investigação criminal contra quem tenha foro por prerrogativa de função, precisa de autorização do tribunal em que o réu tenha foro especial? Por sistema processual, nós entendemos um conjunto de princípios e regras que vão disciplinar a persecução crimine, e isso muda de país para país, de sociedade para sociedade, de tempo em tempo. E por óbvio que a Constituição Federal, obviamente, ela delineia um sistema processual acusatório. E num sistema processual acusatório, além da separação das funções de acusar, julgar e defender, nós temos também que a gestão da prova deve estar na mão das partes. De tal maneira que no artigo 129 do texto constitucional, o titular da ação penal pública fatalmente é o Ministério Público. E, consequentemente, se o Ministério Público é o titular da ação penal, podendo então fazer o mais, me parece que ele pode fazer o menos, que é investigar. E essa investigação, me parece que ela não depende de autorização do Poder Judiciário. Sabemos que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê isso. E o Supremo, inclusive, tem jurisprudência nesse sentido, de que é necessário a autorização do Supremo para que se investigue determinadas autoridades com prerrogativa de foro. E isso me parece não ter sido recepcionado pelo texto constitucional de 88, maiormente pela adoção clara de um modelo acusatório de processo penal pelo Constituinte originário, de tal forma que uma coisa é a instauração, a outra coisa é a remessa dos autos já instaurados para que haja o acompanhamento de um ministro e autorização de eventuais cautelares, de determinadas coisas da investigação, como existe previsão, inclusive, em lei nesse sentido. Mas a autorização em si me parece algo que nos remete a um modelo inquisitorial, aonde o Poder Judiciário estaria ele a fazer também o papel de acusador. É verdade que, como eu falei, a jurisprudência suprema é em sentido contrário. Mas interessante observar que no regimento interno do STJ não temos essa previsão, como também nos regimentos internos de tribunais de justiça. E temos, inclusive, posição da 5ª turma do STJ, uma posição, inclusive, recente, que data de 2016, aonde o STJ reforça esse posicionamento, de que não é necessário autorização do Poder Judiciário para que o Ministério Público instaure procedimento investigativo. Maiormente, por não haver previsão nos regimentos internos, nem do STJ, nem de tribunais de justiça, e também por não haver nenhuma previsão no Código de Processo Penal nesse sentido.
Então, me parece que não é necessária autorização, salvo na hipótese do Supremo, onde tem o regimento interno, mas que, a meu sentir, é nitidamente afrontoso ao texto constitucional. Professor Juliano, essa visão que temos hoje de que a corrupção está alastrada em todos os espaços governamentais do país, faz com que as pessoas queiram leis mais pesadas e penas mais duras. Até o Supremo já admite a execução da pena antes do trânsito em julgado. Na sua opinião, é uma solução para o problema? Desembargador Valério, não há nenhuma pesquisa que pelo menos eu conheça na academia, no Brasil ou fora dele, aonde se comprova essa relação de diminuição da criminalidade com o endurecimento do direito penal. Não há nenhuma pesquisa com rigor metodológico que comprove essa relação entre gravidade da pena e a diminuição, portanto, da violência ou de qualquer criminalidade que seja. Tanto é verdade que, se assim o fosse, se efetivamente a pena gerasse esse efeito intimidatório, se o direito penal realmente tivesse e cumprisse isso que um dia ele nos prometeu, era simples, era só prevermos pena de morte para qualquer crime e nenhum crime mais seria praticado em virtude desse efeito intimidatório do direito penal. Agora, o curioso é que nos Estados Unidos, claro, nos estados americanos que possuem pena de morte, há um dado estatístico muito curioso. No dia que se executa a pena capital, naquela localidade, o número de ocorrência policial, o número de registro de ocorrência aumenta. O que evidencia, me parece, nesse prisma, o acerto da concepção do garantismo de Ferraioli. Porque Ferraioli, quando trabalha o garantismo, especialmente na obra Princípios e também na obra Direito e Razão, ele analisa a violência sob todos os aspectos. A violência do crime, do indivíduo contra o indivíduo, do indivíduo contra o Estado, mas também a violência do Estado contra o indivíduo quando se aplica uma pena. Porque, querendo ou não querendo, a pena é uma violência institucionalizada. E por mais que as pessoas queiram atribuir a Ferraioli uma defesa de impunidade, isso é um grande equívoco. Porque Ferraioli é um doutrinador extremamente conservador e legitimador da pena. De tal forma que o Ferraioli, então, nos adverte, quando o Estado usa de uma violência maior através da pena, do que a violência gerada pela própria criminalidade, nós não estamos combatendo a violência, nós estamos fomentando. E isso, inclusive, se prova quando eu executo a pena capital e nós temos um aumento da criminalidade naquele determinado lugar. Então, não me parece que é a saída, o endurecimento, né, do direito penal, e creio eu que outras medidas devem ser adotadas. Temos agora um intervalo com o nosso entrevistado, né, para que possamos recomeçar a entrevista. Reiniciando a entrevista, eu pergunto ao professor Juliano Leonel, aliás, faço a última pergunta que eu tenho ao professor Juliano de Oliveira Leonel. A Constituição Federal, como sabemos, e aliás, Vossa Excelência já chegou inclusive a mencionar em uma de suas respostas, adotou o sistema acusatório, que define o papel de cada um dos atores do processo penal. Nesse sistema, cabe ao Ministério Público acusar, ao advogado defender e ao juiz julgar o réu, com base na prova coligida. O juiz no sistema acusatório não pode se miscuir na prova para não comprometer a sua imparcialidade, que é a virtude suprema de quem julga. O Código de Processo Penal admite no seu artigo 156 que o juiz ordene diligências no curso da instrução ou antes de proferir sentença, para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Prezado professor Juliano, o dito artigo 156 tem ou não vício de inconstitucionalidade na sua abalizada avaliação? Desembargador Divaldo, a meu sentir, inegavelmente, o artigo 156, com a redação dada pela Lei 11.690 de 2008, é nitidamente inconstitucional. O professor Geraldo Prado, o professor Jacinto Coutinho Miranda,
que são dois grandes estudiosos dos sistemas processuais, e também o professor Salah Hassan Khaled Jr., que tem inclusive uma tese de doutorado nesse sentido, nos adverte que o núcleo fundante, o princípio fundante de um sistema processual é a gestão da prova. E assim nós temos dois modelos, o sistema inquisitorial e o sistema acusatório. No sistema inquisitorial, nós temos por princípio, por núcleo fundante, o princípio inquisitivo, aonde a gestão da prova está na mão do juiz. No sistema acusatório, nós temos por núcleo fundante o princípio dispositivo, aonde a gestão da prova é entregue para as partes, ou seja, quem produz prova é parte, o juiz não pode produzir prova de ofício, cabendo ao juiz julgar de acordo com as provas trazidas, portanto, pelas partes. E, inegavelmente, o artigo 156 me parece a acolhida do princípio inquisitivo, quando ele entrega a gestão da prova para o magistrado, permitindo que o juiz, então, procure de ofício a produção de prova, maiormente na fase do inquérito policial, quando nem ação penal ainda existe. E isso me parece que realmente é o mesmo que permitir que o judiciário faça o papel de acusador. Que deveria ficar a cargo, obviamente, do Ministério Público, de tal forma que o juiz que determina a prova de ofício, obviamente, teria sua imparcialidade contaminada. Primeiro porque quem procura sabe muito bem o que quer encontrar. Então, eu primeiro decido algo para depois ir atrás da prova. Eu primeiro decido para depois ir atrás do fato. É aquilo que o Cordeiro, um processualista italiano, chama de primato dell'ipotesi sui fatti. A primazia da hipótese sobre o fato. E isso, segundo o Cordeiro, pode gerar um quadro mental paranoico no juiz. Porque ele vai atrás da prova, porque já decidiu anteriormente, de forma, portanto, parcial, sem base na prova, por isso que ele está indo atrás dela, para corroborar uma decisão que anteriormente já adotou, e ao não encontrar aquela prova, ele vai continuar a buscar, e vai continuar a buscar, gerando então esse quadrimentale paranoide, que o professor italiano denuncia então em sua obra. Então, nitidamente, óbvio que nenhuma decisão judicial é neutra, porque toda decisão judicial ela é fruto de nossas convicções ideológicas, da nossa formação cultural, do nosso saber. Até porque o Zaffaroni nos adverte que todo saber científico é ideológico. Então não há decisão judicial neutra, mas pelo prisma da imparcialidade, me parece que o juiz não deveria se miscuir na busca da prova, contaminando-se, portanto, e fazendo um papel que não é dele. E mais, desembargador Edivaldo, um argumento que é muito comum me ser trazido. Mas, Juliano, nós vamos atrás da prova para buscar a verdade real. Como se no processo penal existisse e como se o processo penal fosse um instrumento de busca da verdade real. Já muito sabemos que o real é o presente, o crime é um fato imaginário, é um fato passado. Portanto, o processo penal nunca pode ser um instrumento de busca da verdade real, porque o crime sempre é um fato imaginário. De tal maneira, desembargador, que me parece muito claro nisso tudo, que efetivamente o juiz que vai atrás da prova, ele o vai para condenar. Porque eu não preciso de prova para absolver. A insuficiência de prova, a dúvida, já é resolvida pelo texto constitucional com um critério de tratamento que decorre da presunção de inocência, que é o famoso indúbio pro réu. Então, se o juiz está diante das provas trazidas pelas partes e encontra-se numa situação de dúvida, a ele só resta absolver. E essa sentença absolutória, obviamente, é legítima à luz do texto constitucional. Professor Juliano, a minha pergunta agora é de cunho institucional. Me parece que o senhor faz parte dessa instituição. É que acusa-se a Defensoria Pública de estar querendo assumir coisas que não lhe devia. Como, por exemplo, fazer a defesa de direitos difusos, por quanto foi criada para a defesa dos necessitados. A Defensoria Pública poderia estar mais consolidada? Bom, a pergunta realmente é muito interessante, desembargador, e me permite caminhar inicialmente por duas respostas a princípio. A Defensoria deveria estar mais consolidada, inegavelmente deveria. Nós sabemos que a Defensoria foi criada, pelo menos em nível federal, com a Constituição de 88, e nós sabemos que a Defensoria é um instrumento muito importante de acesso à justiça, né? Da forma mais ampla, né, que nós conhecemos. E não só o fato de você simplesmente propor uma ação judicial ou algo do gênero, porque a assistência jurídica gratuita, ela abrange muito mais do que a mera propositura de ações. Então, é inegavelmente que num país como o Brasil, de uma desigualdade social terrível,
de pessoas extremamente pobres, como o quadro que nós encontramos, em especial em estados como o nosso, do Piauí, a Defensoria é um instrumento de grande relevância para a consecução dos objetivos traçados pelo texto constitucional, para garantir, então, um acesso à justiça. De tal forma que a Defensoria ela precisa, sim, ter uma mesma estrutura que tem o Poder Judiciário, ter uma mesma estrutura que tem o Ministério Público, já que as três funções são essenciais à justiça e, por óbvio, são de grande relevância. De tal maneira que a Defensoria ela precisa aumentar o seu quadro. Hoje nós temos em torno de 72% das comarcas no Brasil, comarcas desprovidas de defensor, e o nosso déficit é muito grande. E, para além disso, a atuação da Defensoria ela não pode se pautar tão somente na defesa individual dos direitos. Ela deve também defender, sim, os direitos difusos e coletivos, não para fazer aquilo que compete ao MP, mas é inegável que por trás de muitos direitos difusos e coletivos, nós temos a hipossuficiência por trás. E quando existir essa pertinência temática da hipossuficiência por trás de um direito difuso ou coletivo, inegavelmente a Defensoria tem que ter em mãos instrumentos para ingressar com ações coletivas, como só ia acontecer hoje com a ação civil pública, que depois de muita luta nós conseguimos a tal legitimidade e que vem sendo inclusive questionada pela própria associação do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, mas que me parece que a tendência do Supremo, pelo que eu venho acompanhando, é no sentido de não reconhecer a inconstitucionalidade da Defensoria. E posso dar um tão somente exemplo de como isso acontece. Nós temos aqui no Piauí milhares de consumidores que são lesados por uma má prestação de serviço de energia elétrica ou de água. E óbvio que dentre esse universo, nós temos muitas pessoas hipossuficientes. Ora, o que é mais racional? É a Defensoria ingressar com uma ação individual para cada morador do estado do Piauí que tem o seu direito lesado em virtude de uma má prestação da Eletrobras ou da nossa companhia de água, ou é propor uma ação civil pública? No estado de São Paulo, onde a Defensoria Pública vem fazendo um sério uso da ação civil pública, e vem se destacando no cenário nacional por isso, numa simples ação civil pública, a Defensoria resolve o problema de moradia de mais de 200, 300, 400 mil pessoas. E isso me parece um instrumento extremamente importante, ainda mais à luz de tudo aquilo que traz o novo Código de Processo Civil. Então, não tenho dúvida que o fortalecimento da Defensoria Pública é o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Muito bem. Professor Juliano, a Escola da Magistratura, que o amigo orgulha e honra como seu professor, agradece pela sua judiciosa, pela sua interessante, pela sua abalizada entrevista, e agradece também a presença do seu vice-diretor, o Tiago Aleluia, seu secretário, que tem me dado uma ajuda inestimável, com o Valério, como um dos coadjuvantes dessa luta, desse trabalho que nós começamos agora. Desembargador Edivaldo, desembargador Valério, antes de mais nada, eu que agradeço o convite e parabenizo o Poder Judiciário na sua pessoa por essa iniciativa brilhante de ter um programa, né, para que as pessoas então tenham acesso aos temas mais relevantes da área jurídica, e que isso certamente é uma enorme contribuição que o Poder Judiciário, em parceria com a Assembleia, está dando para levarmos mais cidadania para as nossas pessoas, mais informação. Porque eu particularmente acredito muito na educação libertária, né, do Freire, e me parece que realmente nós só iremos mudar a realidade desse país com um investimento maciço na educação e no acesso à informação das pessoas. Então, parabéns pela iniciativa da Escola Superior da Defensoria. O Piauí era um dos poucos estados que ainda não tinha, né, um programa de justiça na televisão, e sabemos do alcance da televisão e como isso vai ser de grande importância, certamente, para mudarmos um pouco essa nossa cultura e para levarmos informações de qualidade para todas essas pessoas que estão ávidas por saber. E também é uma grande honra ter o Dr. Tiago Aleluia aqui no estúdio presente, um colega de audiência de custódia, professor da Escola da Magistratura, um amigo que eu tenho e que temos alguns projetos de livros juntos e que certamente no futuro vamos estar aí, né, realizando outros sonhos também.
Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Parabéns pela iniciativa e sempre que precisar estarei às ordens. Muito obrigado.